Então, uma vez que nós conseguimos compreender de onde os recursos vêm, nós vamos entender agora a próxima etapa, de onde os recursos vão ser aplicados, qual é o destino dele. Nesse momento, nós vamos fazer um procedimento semelhante ao que nós fizemos de agrupamento das informações. Então, aqui, conforme nós já entendemos, eu vou selecionar as informações de ativo circulante, vou vir na guia Dados, Agrupar. E vou fazer a mesma coisa no não circulante. Caso você não queira fazer esse procedimento, porque as contas de ativos estão mais agrupadas, fique à vontade também. Mas eu acredito que facilite, principalmente nesse primeiro momento, para a gente começar a compreender a ideia da análise. Então, eu observo que os meus ativos também têm um aumento de 30%. Isso acontece porque as origens estão aumentando. Se as origens estão aumentando, eu tenho que ter esse aumento também nas aplicações, que é o princípio da partida dobrada, comprovando aqui o nosso conceito e aplicação prática. E aí eu preciso identificar, dentre essas duas contas que nós temos das contas de ativo circulante, quem é a conta que possui maior aumento e se esse aumento possui relevância. Eu vejo que o ativo circulante, de um ano para o outro, ele está aumentando 41,97%. Já o não circulante, 14%. Então, a conta que tem maior aumento nessa situação aqui é o ativo circulante. Vamos verificar se ele tem relevância. No ano de 2019, ele tem uma participação, ele tem uma relevância de 58%. Já no ano de 2020, 64%. Então, eu verifico e certifico que essa foi uma conta que cresceu bastante de um ano para o outro e, ao mesmo tempo, é uma conta que tem relevância. Então, eu já consigo ter uma conclusão de que os investimentos foram feitos de caráter de curto prazo nas contas de ativo circulante. Vou clicar aqui para ele abrir o analítico para poder investigar qual foi a subconta em termos de curto prazo que realmente está contribuindo para esse aumento. Então, observe que o primeiro passo ele é fundamental para nortear o relatório. Se eu identifico um aumento, todo o meu relatório vai ser em virtude de aumento. Beleza? Então, observe esse detalhe aí. E aqui eu vou analisar na coluna de análise horizontal qual foi a conta que cresceu mais no primeiro momento. Eu vejo a conta que cresceu mais foram aplicações financeiras, 124% aproximadamente de um ano para o outro. E aí eu vou certificar se essa conta é a conta que tem mais relevância no negócio. Eu vejo que em 2019 ela tem 7%, não é uma das contas que tem mais relevância. E em 2020 ele passou para 12%, ou seja, ele está ganhando um pouco mais de importância, mas ainda assim não é uma conta que é a mais relevante. Nessa situação aqui, eu vejo que existe a conta caixa e equivalência de caixa, que representa o maior percentual, que é 16% aproximadamente nos 2 anos. E vejo também que tem uma conta, que é a conta de outros ativos circulantes, que ele é de 7% e vai para 11%. Eu vejo que são contas ali que chamam a atenção, além da conta de aplicação financeira. Então, pode acontecer, quando a gente estiver fazendo um relatório, estiver fazendo alguma análise, que não necessariamente nós vamos destacar só uma conta. Pode acontecer que tem algumas contas que estão crescendo muito, estão ganhando destaque, outras contas estão mantendo e tem uma outra ali que de repente também está chamando a atenção. Então vamos focar aqui na aplicação financeira. A aplicação financeira seria uma conta que vai no nosso relatório? Sim, porque é uma conta que cresceu muito e ela está ganhando destaque. Ainda não é a mais relevante, mas ele está muito próximo das contas que tem o maior percentual. No caso do ano de 2020, ele está em segundo lugar. Então, é uma conta que merece destaque. Então, ou seja, eu vejo que essa empresa está fazendo aplicações de ordem de curto prazo, que aplicações financeiras no ativo circulante são aplicações de curto prazo. Automaticamente, ela já está tendo esse rendimento, esse ganho do curto prazo, por isso que está aumentando o seu patrimônio, né, de um ano para o outro, né? Ele está fazendo esse investimento, que basicamente seria uma forma de deixar o capital de giro à disposição, ao invés dele não ser remunerado, a qualquer momento, né, dependendo dessa aplicação, se é liquidez diária, ela pode, por exemplo, fazer esse resgate, né? E ao mesmo tempo ela não deixa esse dinheiro parado, perdendo, por exemplo, para a inflação. Não é? E eu destaco também a conta de caixa e equivalência de caixa, que apesar de não ser um crescimento tão relevante quanto a aplicação financeira, que ela cresceu 36%, eu vejo que ele mantém essa participação, inclusive ele está tendo um pequeno aumento. Né? E o que seria essa caixa e equivalência de caixa? Aqui sim já seria o dinheiro vivo, o dinheiro em espécie ou o dinheiro em conta. Então eu vejo que essa empresa ela tem o dinheiro na conta corrente, tem o dinheiro na sua conta caixa e ao mesmo tempo também ela está deixando parte desse dinheiro, ao invés de deixar na conta, está deixando parte também em aplicação. Então é uma empresa que está prezando por
liquidez. E aqui também eu poderia destacar, né, outros ativos circulantes. Sempre esse outros chama muita atenção na contabilidade. Então é importante a gente entender, puxar, né, a nível mais analítico e principalmente considerando que ele está ganhando destaque nessa conta, né? Então ela cresceu 84%, ela tinha uma relevância de 7,85 em 2019, passou para 11,09 em 2020. Né? E o que seria esse outros? Se fosse uma empresa sociedade anônima, a gente pode puxar essas notas explicativas e entender quais são os lançamentos a nível analítico. Se eu estou fazendo de uma empresa limitada, eu posso chamar o gestor, posso chamar o responsável por essas informações, né, que estão lançando ali contabilmente, para a gente poder compreender. Sempre que a gente vê esse agrupamento em outros, ele chama muita atenção, principalmente considerando aqui que está um valor acima de 10%. Então seria um ponto de observação para você aí, enquanto analista, enquanto futuro consultor, conseguir compreender. Então aqui nessa situação, né, da análise patrimonial do negócio, nós podemos entender e sintetizar ao mesmo tempo que essa empresa, ao longo desses 2 anos, ela está buscando recursos a curto prazo por meio de empréstimos, conforme nós observamos, e ao mesmo tempo ela está fazendo aplicação de recursos a curto prazo, mantendo um capital de giro em contas correntes, no próprio caixa do negócio, e aplicações de curto prazo. E algo que chama atenção, que ainda nós não temos as claras, é que tem uma outra conta chamada outros ativos, que merece um destaque ali, merece uma atenção para ter um melhor entendimento. Isso tudo também que nós conversamos, que nós apresentamos, está aqui no nosso terceiro passo, né, de análise. Então ele está totalmente descrito. Fiquem à vontade também em ver ou rever o vídeo, assim como complementar através dessa leitura. Lembrando e reforçando que isso aqui é apenas um modelo para você que está iniciando aí essa carreira, né, enquanto analista, para poder ter um norte e automaticamente replicar a sua análise. E lembrando também que inicialmente nós estamos fazendo em 2 anos, que é o mínimo período possível, para realmente a gente poder fazer de uma forma consistente e depois poder aplicar em uma sequência de períodos maiores, que é o grande objetivo nosso. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre os números relacionados ao balanço patrimonial aqui no caso do ativo e te aguardo na próxima aula para nós compreendermos o demonstrativo de resultado de exercício do negócio.